Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto, né? E hoje a primeira coisa que eu pensei em estar aqui falando com vocês é a respeito, assim, de um conceito que eu me vejo repetindo várias vezes ao longo da minha vida, né? É um conceito que eu conheci num livro, né? Um livro, numa história fictícia, né? Mas ainda assim, por algum motivo, ele ressoou comigo e ficou guardado para algo que eu realmente acho que faz sentido para a vida real, sabe? Né? Em primeiro lugar, eu vou falar o livro. O nome do livro é Um Estudo em Vermelho. Esse daí é o primeiro livro que conta com a participação do Sherlock Holmes, se eu não me engano, né? Posso estar errado, mas pelo menos é assim que eu conheci na época, né? Foi um livro que eu li ainda na minha época de ensino médio, assim, né? E daí, uma das primeiras passagens desse livro, assim, que me marcaram, pelo menos, né? Pra quem não sabe, ele é narrado pelo Watson, né? Que é aquele personagem que ele é, tipo assim, um ajudante, né? Do Sherlock Holmes e tal, né? Então ele não é narrado pelo grande detetive, digamos assim. E daí, na cena que eles estão se conhecendo, né? O Watson já sabia que o Sherlock Holmes era um grande detetive, ele já tinha essa fama e tal. E daí, num diálogo que eles têm, eles falam a respeito do movimento de rotação e de translação, sabe? Que é basicamente um ano, né? Um ano é o período que a Terra leva para girar em torno do Sol, né? E um dia é o período que a Terra leva para girar em torno dela mesma, né? E daí uma questão assim básica assim, né? Que a gente aprende lá no começo do nosso ensino fundamental, digamos assim. E o The Sherlock Holmes ele fez uma exclamação de que como quem não sabia, como quem ficou tipo assim, ah, interessante a explicação que o Watson deu pra ele. Daí o Watson, na hora, ele falou, ele pensou assim, né? Mas espera, como é que esse cara que é o grande detetive, né? Que todo mundo fala que é um gênio e os caralho todo, como é que ele não sabe essas coisas básicas, assim, né? Da, de, de como funciona o nosso planeta, né? E daí ele se vê obrigado a perguntar pro Sherlock Holmes exatamente isso, né? Deixa o Sherlock Holmes dar a explicação pra ele, que é o conceito que eu vou contar pra vocês aqui e tal, né? Que é a razão pela qual eu tô contando essa história até agora. Daí o Sherlock Holmes explica que a mente humana é como se fosse uma biblioteca, sabe? Ela, tudo que tu vai aprendendo é como se fosse livros que tu tá guardando ali dentro da tua cabeça. E tu pode expandir ela e tu pode aumentar e colocar mais coisa ali dentro. Só que quanto mais tu expande essa biblioteca, entendeu? Mais trabalho tu vai ter para acessar certas coisas, entendeu? Como se tu tivesse mais espaço para percorrer para chegar até aquilo que ele realmente quer, né? Que fique realmente ali latente na cabeça dele. Então daí ele falou que como ele é um detetive e as coisas que ele quer saber tem a ver com resolver crimes, ele disse que para ele não é interessante saber, tipo, que sobre o movimento de translação e sobre o movimento de rotação, né? Então, apesar disso ser uma informação que ele achou interessante, ele vai gastar o resto dos dias da vida dele para esquecer aquela informação, né? E daí eu achei isso interessante, né? O Watson achou interessante, mas eu, o Renan, achei isso interessante. E eu meio que acredito que eu trouxe isso pra minha vida, sabe? Eu realmente tenho isso daí dentro de mim. Eu sei que, obviamente, não é só eu, é uma questão, assim, realmente humana, né? Até onde eu sei, a memória, ela realmente tem essa questão, assim, de que a repetição é que ajuda muito, né? Por isso que nós repetimos muitas coisas. Eu particularmente sei que várias vezes quando eu tô falando alguma coisa pros outros, é como se fosse algo que eu gostaria de estar dizendo pra mim mesmo, sabe? Porque, né, te ajuda a gravar certas coisas que tu mesmo acredita ser importante. Então, a repetição realmente ajuda nessa questão da memória e tudo mais. Mas eu sei que eu tenho essa característica de quando eu tô ouvindo alguma coisa que eu tenho noção de que eu não tenho por que guardar na minha cabeça, sabe? O meu cérebro não tá absorvendo e eu faço isso de forma consciente, sabe? Porque eu acredito nisso daí, eu acredito que quanto mais coisas tu vai ter ali na tua cabeça, né, mais referências, mais informações a respeito, tem vários assuntos que se eu tivesse ouvindo e realmente dando bola e me envolvendo com aquilo lá e querendo guardar as informações a respeito, cara, tem um monte de coisa que eu ouço que eu sei que eu tô tipo assim, mano, eu tô ouvindo isso daí, mas eu não vou guardar um
nem um pouco do que está sendo falado sobre isso. Justamente porque eu acredito que eu não vou usar, entendeu? A vida humana, eu vou dar exemplos práticos, sabe? Por exemplo, assim, questão de carro, sabe? No presente momento eu não tenho carro, não sei se algum dia eu terei um carro. Então, mecanicamente falando, eu não entendo praticamente nada de veículos e eu sei que é uma escolha consciente, sabe? Eu fiz questão de não gastar nenhum neurônio da minha cabeça para armazenar esse tipo de coisa, entendeu? Se algum dia isso for se tornar parte da minha vida, eu vou fazer todo realmente o processo de aprendizado que eu acredito que eu consiga fazer, né? Porque eu consigo aprender o que eu tiver vontade de aprender, né? Assim como várias outras questões, né? Várias outras coisas que eu ouço, que eu tô ali participando da conversa de maneira ativa, mas eu sei que eu tô ouvindo e meu cérebro não é o tipo de coisa que eu tô ouvindo, tipo assim, não, isso daí é o que eu acho, é o que eu penso, é um bagulho que eu vou querer guardar dentro da minha cabeça, né? Então, isso daí é o tipo de noção, né, que eu realmente não sei qual das duas é uma verdade primeiro, se eu já, tipo, se eu seria assim se eu não tivesse lido esse livro, sabe? Se eu encararia a minha vida assim se eu não tivesse lido esse livro lá no ensino médio, mas eu me lembro que depois que eu vi isso, eu pensei assim, bom, realmente, né, faz sentido, né? E eu meio que vivo por essa ótica, por esse mantra, sabe? Eu realmente escolho quais coisas eu vou me esforçar para manter, sabe, aquela informação na minha cabeça e tudo mais, e ter isso assim na minha biblioteca mental, digamos assim, sabe? Então, né, acho interessante essa questão assim, de como esse livro ficou, esse conceito desse livro, né, ficou mais marcado do que praticamente qualquer outra coisa que eu tenha lido nele depois, né? E esse é o tipo de raciocínio de conceito que eu já expliquei para várias pessoas assim ao longo da minha vida. Mas, né, indo adiante com esse programa sem contexto, tinha uma coisa assim que eu tava refletindo assim, eu ouço muito conteúdo assim na internet, né, principalmente no YouTube, né? Eu uso muito o YouTube para receber assim várias informações, vários conteúdos diferentes, digamos assim, não só para entretenimento, mas algumas outras coisas assim do tipo também, sabe? E eu costumo assim não só ter alguns canais que eu ouço com mais frequência, mas eu também sou o tipo de pessoa assim que eu ouço canais que eu não conheço justamente para ver alguma coisa diferente ali e tal, né? E dar uma variada no meu algoritmo. Eu tenho esse costume, né? E desde que, né, começou esse lance de pandemia, aumentou muito, né, não só os podcasts, mas os vídeos longos, né, para quem não tá acostumado com esse tipo de conteúdo na internet, eu já meio que já tava, porque eu já conhecia, sabe, já assistia o Joe Rogan, digamos assim, embora eu tenha me aprofundado muito mais quando chegou a pandemia, né, em 2020, né, e aqui no Brasil mesmo aumentou muito esse lance de podcast, e eu sempre tenho interesse de ouvir pessoas diferentes falando, sabe? Pra ver se alguma coisa ali que eu já ouvi, eu vou ouvir de novo, ou se tem alguma coisa ali que eu nunca tinha ouvido mesmo, né? E aquela pessoa ali tá despejando alguma informação, algum conhecimento novo pra mim, né? Então eu tenho essa facilidade assim, de estar consumindo conteúdo variado. E daí eu vi que tem meio que né? Eu percebi que muita gente, quando tá falando vários discursos assim e tal, sei lá, basicamente dá pra te ver claramente que a pessoa tá fazendo assim um discurso assertivo, né? Que é o tipo de coisa que eu faço regularmente aqui no meu programa, né? Que é como se eles estivessem elaborando, tecendo um argumento, dando indicativo de que eles estão tendo um posicionamento acertado, um posicionamento correto, sabe? E daí, quase sempre que esse tipo de uma pessoa entra nesse tipo de fala, nesse tipo de discurso, muitas delas, assim que eles param de falar o que eles estavam falando, eles vêm com alguma coisa tipo assim, não é querer cagar regra, ou uma coisa desse tipo. Eu fico assim, cara, vocês estão negando exatamente. Não é querer falar que eu tô com a razão, mas tu acabou de falar que, tipo, tudo que tu falou até então é que tá correto. Aí chega no final do discurso, tu não tem culhão de aguentar, sabe, as tuas próprias palavras e tu vem com esse papo de tipo, não é querer cagar regra, mas exatamente uma cagação de regra. Tipo, caga a regra durante 10 minutos. Aí depois de tudo isso, não é querer cagar a regra. Ou, né, fala como se tivesse coberto de razão durante 10 minutos e no final diz, não é que eu seja dono da razão. Pô, se decide, ou tu tá errado, ou tu tá certo, né? Mas eu particularmente acho isso daí
sei lá, um bagulho muito curioso. Realmente eu noto como se fosse um medo das pessoas admitirem que eles estão com a razão, sabe? Ou que eles acham que estão com a razão. Tipo, pra mim meio que isso já vem acompanhado com o fato de eu estar abrindo a minha boca, sabe? Eu particularmente sempre levei muito a sério aquela explicação, né? Não é uma explicação, aquele ditado, não sei se é realmente um ditado, mas é uma expressão que eu ouvi que dizia, né, que como é que é mesmo? Nunca perca uma boa oportunidade de ficar calado, sabe? Ou aquela mais com teor mais cômico, mais humorístico que diz, né, que é melhor tu ficar com a boca fechada e deixar que os outros pensem que tu é um idiota do que abrir a boca e não deixar a menor dúvida, né? Eu realmente acho isso uma grande verdade. Então, ao longo da minha vida, eu sempre aprendi a não comentar, tipo, nada que eu achasse muito embaraçoso ou que eu soubesse que eu não sei nem um pouco do que eu tô falando, sabe? Eu não tenho problema em ficar quieto em alguma coisa que eu não tenho nada de bom pra opinar, sabe? A verdade é essa. Então, né, basicamente, quando eu tô abrindo a minha boca, não é pra estar falando merda, né? A pessoa pode achar que eu tô falando merda, ela pode contra-argumentar, ela pode discutir comigo, ela pode elaborar por que que eu tô falando merda, mas o ponto é que, do meu ponto de vista, não é merda, né? Não é bobagem, não é estupidez. Se fosse, eu não estaria falando, a não ser que fosse piada, né? Zoeira. Mas enfim, eu tô falando de gente quando as pessoas vêm com um discurso assim, sério, sabe? A pessoa fala sério sobre um assunto e depois automaticamente depois de ela ter falado, cagado regra durante um tempão, ela vem dizer que não tava cagando regra, sabe? Tipo, cara, ou tu tá certo ou tu tá errado, se decide, sabe? E, né, o pessoal que já acompanha meus programas há algum tempo sabe que eu sou mais, né, sou pragmático nessa questão. Eu não gosto muito de relativismo pra tudo, sabe? Eu não gosto muito daquela pauta de que tudo é questão de opinião, tudo é questão, assim, de ponto de vista, de perspectiva, sabe? Eu não gosto de trazer, de dar margem para isso daí, porque senão os dias, tipo, as conversas não vão avançar, sabe? Não dá pra manter sempre assim esse papo. Não dá pra fazer de conta que, tá tudo bem, deixar tudo, é questão de opinião, é questão de ponto de vista, não é. A gente tem que concordar em várias coisas para nossa sociedade ir avançando, sabe? Basicamente, mesmo que demore, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que seja a longo prazo, sabe? Mas mesmo assim não dá para deixar tudo na margem do ponto de vista, sabe? Tudo na margem da interpretação. Algumas coisas vão. Se tu acha que tu tá certo, elabora porque tu tá certo. Vem com teus argumentos, vem com, né, com a justificativa, né? Aprende a refutar o que os outros estão falando. Essa é uma razão de porque eu, né, para mim também é legal sempre ver opiniões bem variadas, né? Porque eu tenho que saber o que pessoas que viveram uma vida diferente da minha falam, sabe? Eu preciso saber o que gente que viveu uma vida que não tem nada a ver com a minha, em outros lugares, enfim, com várias diferenças, sabe, cruciais com relação a quem eu sou, sabe? Para conseguir entender o que os outros falam, o que os outros pensam, no que os outros se sustentam, sabe? O que solidifica as crenças e os raciocínios das outras pessoas. Então, né, pra mim, agora eu acho que já misturei um assunto com outro, né? Mas enfim, eu acho curioso esse negócio assim e tal, das pessoas terem esse receio de admitir que acham que estão certos sobre algum assunto, sabe? Mas uma coisa que eu acho que é justo, pertinente, né, tá adicionando já a esse programa, então, já que eu tô entrando nesse método de estar certo ou estar errado, é que para tu estar certo ou estar errado sobre qualquer coisa nessa vida, tu vai ter que, né, ter um posicionamento, tu vai ter que ter uma visão, tu vai ter que ter um viés, sabe? Senão, se tu realmente, se tu deixar, vou dar um exemplo assim, digamos, se tu fazer de conta que as opiniões de todo mundo, os argumentos de todo mundo têm a mesma solidez, aí tu nunca vai andar pra frente nem pra trás, é óbvio, né? Tem um personagem de um filme que eu gosto muito, que é o Labirinto, né? Aquele filme que tem o David Bowie, né? Falecido David Bowie, filme dos anos 80 e tal. Tem um gnomo, um anão, não sei, que não me lembro qual é a raça dele, a espécie dele, que, né, que ele falou outra coisa que. Isso daí não é um bagulho que foi ele que me ensinou, né? Mas naquele filme ele fala um negócio, né? Uma hora que ele tá discutindo com a guria, e a guria, a protagonista do filme, fala assim pra ele: isso é a sua opinião, né? E daí ele fala assim: ela é bem melhor do que a sua, né? Aí isso daí é um negócio que eu penso assim, eu sempre penso nesse tipo de diálogo quando as pessoas falam, é uma opinião, toda opinião, essa é a tua opinião, tipo assim, então, todo mundo tem uma opinião, mas não dá pra fazer de conta que todas as opiniões são válidas, né? Porque simplesmente tem algumas opiniões, em primeiro lugar, não se sustentam na prática, né? Ou elas são, tipo assim, versões simplificadas ou
que não leva em consideração outras coisas, sabe? Tem opiniões mais fracas e opiniões menos fracas, entendeu? Não dá pra fazer de conta que todas as opiniões são criadas da mesma forma, porque simplesmente não é, né? Então, da mesma maneira, tu não pode levar a opinião de todo mundo em consideração, né? Hoje em dia, muito mais ainda. Eu vou dar um exemplo, assim, antes de ter internet, né, todo mundo que nasceu no mundo pré-internet já sabia que, por exemplo, pensa quantas opiniões a teu respeito tu ouviu desde que tu nasceu, cara. Isso daí eu tenho certeza que pra qualquer gênero, pra qualquer pessoa, se tu por- puxar pela tua memória, tu pensar que opiniões que as pessoas tinham, e quando eu digo opiniões, pode ser tanto tipo assim, elogios ou ofensas, sabe? Ou até uma coisa neutra, digamos assim, né? Mas pensa assim, o que que tua família te elogiava ou te reclamava? O que que os teus familiares te elogiavam ou te reclamavam? O que que amigos elogiavam ou reclamavam? O que que pessoas no colégio elogiavam ou reclamavam? Pensa todas as coisas a teu respeito que as pessoas falavam com frequência, recorrentemente, sabe? Imagina se cada vez que qualquer pessoa que tu se encontrou nesse mundo abrisse a boca pra falar a teu respeito, tu fosse levar em consideração, tu fosse, não, é a opinião dessa pessoa assim, sabe? Fulano de tal, o Zezinho ali da esquina me falou tal coisa a meu respeito, então eu vou levar em consideração porque é a opinião dessa pessoa, tipo, porra, leva em consideração a opinião de quem, cara? Quem que é essa pessoa? O que que ela sabe de ti, sabe? Pra ver como, de vez em quando eu vejo que as pessoas absorvem, a minha analogia começava no passado pra trazer pro presente, pensa hoje em dia na internet, cara, sabe? Pensa a quantidade de gente que tu nunca viu, que tu nunca vai ver, que pode ter acesso a ti, que pode comentar a respeito do teu corpo, ou enfim, sobre as tuas capacidades cognitivas mesmo, sabe? Alguém que pode te xingar num comentário, alguém que pode te xingar numa publicação. Enfim, olha quanta merda as pessoas podem falar a teu respeito. Imagina se cada opiniãozinha a teu respeito, seja boa ou seja ruim, sabe? Tudo que tu ouvir sobre os outros, sabe? Todo mundo que te elogia, tu vai falar, não, essa pessoa tá me elogiando porque é um fato. Ou todo mundo que te ofende, ah, não, essa pessoa tá me ofendendo porque é um fato. Porra, não tem condições, né? Nessa vida, se tu quiser ter alguma satisfação com relação ao teu alinhamento, com o teu posicionamento, tu vai ter que entender quais opiniões tu pode absorver e quais opiniões tu não pode, né? Senão tu vai deixar qualquer Zé Ruela que não tem nada a ver contigo, não tem a menor noção de quem que tu é, o que que tu faz, o que que tu pensa, o que que tu enfrentou até chegar no momento que tu tá na tua vida, e tu vai tornar aquela opinião digna de ser levada em consideração, sabe? A mesma maneira que tu não pode deixar qualquer elogio de qualquer pessoa que tu não sabe que valores que tem a teu respeito ter qualquer impacto também sobre ti, sabe? Realmente uma questão, assim, que conforme tu for vendo teus posicionamentos em conflito com a maneira que os outros enxergam, tu pode enxergar assim se tu tá certo ou se tu tá errado, né? Mas isso tem a ver com muitas convicções morais e filosofias de vida que simplesmente não tem como eu ensinar pra ninguém, né? Isso daí é coisa que, jeito que cada um encara a sua vida. Mas eu não tô aqui pra ensinar as pessoas sobre porra nenhuma, tô fazendo as pessoas refletirem sobre essas questões que provavelmente vocês têm noção do que eu tô falando, né? Vocês devem se lembrar de todas as vezes que vocês foram ofendidos por gente aleatória e vocês pensaram, mano, como é que eu deixei aquela ofensa, aquela crítica morar na minha cabeça durante tanto tempo, sabe? Como é que eu deixei o que uma pessoa nada a ver, que não tem razão nenhuma, que não tem um embasamento nenhum sobre quem eu sou, falar algo sobre mim, tipo, e aquilo lá se tornou importante. Claro que tem coisas muito piores, né? Tem ofensas que caminham conosco justamente porque é dado por aqueles que nos conhecem, que têm intimidade conosco, né, que nos conhecem profundamente e tudo mais, né? Mas é sobre essa questão, tá ligado? De que eu consigo me sentir assim certo sobre certos assuntos, sabe? Porque eu não levo em consideração cada opinião, né? Eu vou buscando opiniões bem informadas, bem elaboradas, né? Que a pessoa consegue me fazer entender por A mais B com explicações que pro meu raciocínio, pra minha psique, sabe? É capaz de ser compreendido e eu consigo validar aquilo lá, sabe? E conforme eu vou passando por esse processo sobre vários assuntos, né? Eu absorvo as coisas que eu acho que tem valor. E daí, fazendo isso, eu aprendo também a desprezar tudo aquilo que é insignificante, né? E não que seja fácil, mas é um negócio que eu tento fazer, sei lá, desde muito cedo, desde a minha adolescência, e até hoje em dia eu tento praticar isso, né? Porque, né, eu vou dar um exemplo agora, trazendo um pouco pro pessoal, quando eu falo de elogios e ofensas recorrentes. Quando eu era criança, nos programas que eu falei sobre o meu período no colégio, eu falei sobre esses assuntos, sabe? Que tipo de coisas que eram ofensas recorrentes? Era muito questão estética, entendeu? Muito questão de aparência. Talvez porque criança, adolescentes sentem mais. Para eles é mais fácil partir para esses ataques, para essas críticas. E eu sei que durante muito tempo eu deixei opiniões de crianças, às vezes pode, sabe? Por que que eu deixava a noção de que outras crianças me achavam feio, sendo que hoje em dia eu nem sou mais uma criança, entendeu? Nem faz sentido o rosto, aquele rosto que era criticado, que era ofendido por outras crianças que não tinham, sabe, nenhuma afeição por mim, ou se tivesse afeição também desprezavam. Enfim, independentemente, sabe? É uma coisa que
muita gente passou por esse tipo de coisa, entendeu? E não que seja fácil, entendeu? Não que seja fácil simplesmente, vou deixar pra trás todos os anos de humilhação e perseguição que eu sofri, né? Mas é importante tu pensar assim, mano, por que que eu ainda tô sentindo dor sobre umas palavras aleatórias de umas crianças nada a ver, né? E mesmo que seja outra pessoa, sabe? Mesmo que fosse na tua vida adolescente, a vida adulta, que alguém te ofendeu, fez te sentir mal sobre alguma coisa, vê se vale a pena tu absorver certas. Olha, esse estalo da água aqui, deu tá que se eu não tivesse ligado no que era, eu teria ficado assustado, né? Mas vamos tentar voltar para o raciocínio. Enfim, né? Esse tipo de ofensas e tudo mais. Então, para mim, as muitas críticas eram relacionadas também ao meu corpo, né? Voltando à polêmica de que, mas magro não pode falar que foi zoado, né? Eu fui zoado muito, sim. Fui muito humilhado por causa do meu corpo, né? Felizmente hoje eu tenho noção de que de verdade eu não tenho problema nenhum com o meu corpo, eu consigo me expor tranquilamente, não tenho, sabe, de vergonha nenhuma de ter o pulso fino que eu tenho, né? Mas durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu sofria muito porque realmente era muito criticado, era muito apontado, né? Eram umas coisas que eles falavam, né? E ao mesmo tempo que algumas elogios que eu ouvia, eu absorvia, assim, e geralmente eram os que eu achava mais positivos porque eu esperava, né? Por exemplo, que eu já tinha, eu não sei se eu comentei isso algumas vezes, né, mas já me ofenderam de muitas coisas, de burro não é uma delas, né? Nunca fui uma criança tratada como burra nem pelas outras crianças, muito menos pelos adultos, né? Então, até hoje em dia é muito difícil alguém conseguir me antagonizar por esse lado, entendeu? Eu tenho uma segurança muito grande com esse lado, sabe? Honestamente, assim, né? Já nos outros programas que eu falei esse tipo de coisa, eu já tentei explicar que não tem nada a ver com você achar genial, entendeu? É por entender como é que funciona a mente humana, entendeu? Tipo, eu sei como é que, o que que é a inteligência, o que que seria inteligência, o que que seria esperteza, eu sei como é que eu me relaciono com esses conceitos e, na minha opinião, eu sou uma pessoa inteligente, né? Eu consigo contribuir para o mundo com a minha mente, com a minha forma de pensar, com a minha forma de elaborar raciocínios, né? E, enfim, então para mim é um negócio que eu tenho muita segurança. Não que seja muito comum, honestamente, é muito raro alguém vir assim, até quando alguém tá contra-argumentando comigo, é muito raro alguém vir querer partir para uma crítica relacionada à minha inteligência, sabe? Por isso que geralmente quando alguém tenta vir com esse tipo de coisa, é feito é nulo, sabe? Tipo assim, não, mano, essa tua opinião a respeito de mim não bate com todas as outras que eu já ouvi antes, entendeu? Então simplesmente não tem valor nenhum. Então esse é um exemplo de como, né, algumas coisas que as pessoas falam, deixam de falar a respeito de ti, se gravam na tua cabeça. Então eu tenho essa solidez por esse lado, né? Por essa parte, pelo menos, não tive fraqueza. Mas questão estética, com certeza me fragilizaram muito durante muito tempo, né? E até hoje em dia devo ser meio ainda equilibrado com isso, mas ao mesmo tempo que eu já me acostumei, né? Tipo, não é muito fácil qualquer pessoa ter efeito sobre conseguir me atingir por questões estéticas, né? Mas provavelmente certas pessoas em momentos-chave, se essas pessoas me falassem alguma coisa meio ofensiva com relação à minha aparência, acho que essas pessoas me machucariam, né? Aí eu tô dando informação, munição, né? Mas é importante que nem todo mundo, né? Não tem problema que algumas pessoas saibam que elas possam me machucar, porque não é qualquer pessoa no mundo que pode me ferir, entendeu? Questão emocional, né, gente? Claro que se eu levar um tiro eu morro. Não me matem que eu não tenho mais programas pra gravar, né? Enfim, né? Então é isso aí, né? A gente tem sempre que sempre escolher quais opiniões levar em consideração, né? Dos assuntos que me fez pensar sobre isso, cara, é tipo aquele lance de famoso na internet, mano, que tipo, cara, quem é, pensa, quem é a pessoa que vai numa publicação de uma pessoa famosa pra ficar ofendendo eles? Que tipo de pessoa que faria isso? Quem é que já fez isso? Eu nunca fiz isso, entendeu? Mano, pra fazer uma coisa dessa tem que ser um cara muito frustradão da porra, sabe? Por qualquer ser humano, tipo assim, cara, independentemente do que tenha rolado, sabe? Assim, tu fala assim, eu vou lá no Instagram de um fulano ou beltrano famoso e vou lá xingar ele, tipo assim, mano, sério, tipo, se o cara é bandido, se o cara é criminoso, quem vai atrás dele é a polícia, tá ligado? Não é tu que vai chegar lá na rede social dele e xingar alguma coisa e isso vai fazer alguma diferença, né? Mas enfim, por isso que eu fico tão abestado quando eu vejo assim, mano, gente famosa que já tá na internet faz tempo, já sabe como é que essas coisas funcionam, sabe? E eles absorver tanto crítica de gente frustrada, João ninguém, sabe? E eu vejo isso muito de gente famosa que nem tá, tipo, nem são os que estão fudido, sabe? Emocionalmente ou depressivo, enfim, essas coisas que seja. É aqueles que sempre comentam assim, porque nos meus vídeos, se um monte de gente elogia, eu não dou bola, mas daí chega alguém me ofendendo, eu fico puto. Os caras mesmo confessam que se sente assim, mano, olha a cabeça do cara, como é que tu vai se ofender com a opinião de um Zé Ruela, mano, um frustradão que tá lá no teu conteúdo te xingando, tipo, sério, é uns bagulho que eu fico assim, cara, mano, vocês deviam ser mais sábios, né? Vocês deviam ser mais sábios. Como é que tu
né, na posição que tu tá, tu vai estar observando a opinião de uma pessoa que não teria por que ter qualquer efeito sobre ti, entendeu? Sabe? É sobre essas coisas que eu falo que eu gosto das pessoas terem essa noção. Porque, infelizmente, cara, olha, tu não controla o jeito que os outros agem, entendeu? Então é muito importante tu saber, tu escolher com muita cautela quem tu vai permitir que se aproxime de ti a ponto de ter uma influência real sobre o que tu pensa que tu faz, entendeu? Porque é muito importante levar em consideração críticas de certas pessoas, mas de quem são essas pessoas, entendeu? No que essa pessoa está se baseando para te fazer essa crítica? É uma pessoa que quer teu bem? É uma pessoa que se importa contigo? No que tem, qual é o fundamento da crítica que a pessoa está te falando, sabe? Quando alguém tá te fazendo uma crítica, independentemente de quem for, se é um amigo, teu namorado, namorada, pai, mãe, irmão, ou até um estranho que tu não sabe quem é, uma pessoa que tu nunca conversou na vida que tá te respondendo numa publicação da internet, sabe? Vê se tu consegue enxergar o fundamento da crítica ali, o que a pessoa tá querendo te apontar com aquilo lá, entendeu? Se não tem qualquer, sabe, impacto positivo na tua vida, entendeu? Por que tu vai absorver, tá ligado? Por que tu vai absorver um negócio que é só grosseria, que é só ofensa, que é, sabe, de uma pessoa que não tem nada a ver contigo muitas vezes, entendeu? Então é isso que eu gosto de tentar reiterar pras pessoas, sabe? Porque infelizmente o mundo agora é isso aí, entendeu? Antigamente as pessoas terem acesso a ti tinha uma limitação física, entendeu? Tipo, por mais que, sabe, as pessoas te fizessem mal quando tu estivesse na frente delas, quando tu tava longe delas, não te faziam mal. Só que agora a internet, cara, tu vai estar sempre vulnerável a opiniões alheias de um monte de gente aleatória. E se tu permitir que gente aleatória tenha impacto na tua vida, sabe? Se imagina se tu tá vivendo a tua vida e só porque numa janela da internet uma pessoa que nunca te viu começa a falar grosseria pra ti, sabe? Ou como mensagem no chat, ou numa publicação tua, começa a te atacar gratuitamente. Imagina se isso daí vai ser um motivo pra te desestabilizar, pra te refletir a respeito das palavras. Ah, não, vou levar em consideração o que fulaninho ou ciclaninho tá falando, sabe? Tipo, porra, sabe? Não tem porquê, sabe? Simplesmente não tem porquê, tem que entender, sabe? Algumas pessoas vão te ferir, algumas pessoas vão te machucar, mas tu tem que entender quais são essas pessoas, sabe? Eu, pelo menos, tento ser assim, entendeu? Por isso que eu falei lá no começo sobre a história de repetir, né, as palavras, repetir os discursos, porque, né, várias dessas coisas assim que eu tô cagando regra, que aqui eu sei que eu tô cagando regra, entendeu? Mas essas regras que eu tô cagando também servem pra mim, entendeu? Eu quero acreditar nessas coisas, entendeu? Eu quero acreditar que eu tenho que escolher com, eu tenho que ser sábio na hora de decidir quais opiniões eu vou levar em consideração e quais opiniões é merda, tipo, exclui, faz de conta que eu nunca ouvi, sabe? O famoso entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Essas coisas são importantes, sabe? Na minha opinião, sabe? Pra te conseguir viver ainda mais nesse novo mundo que é o que a gente tá agora e vamos viver até o dia que a gente morrer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero elaborar ao redor disso, né? Olha, eu acho que eu não sei. Eu talvez assim, acho que eu vou. Pera aí, primeiro eu vou ver quanto tempo tem esse programa, né? Vocês já estão se acostumando a ver um barulho estranho, que vocês não devem saber o que que é. Ah, não. Vou falar mais sim. Me desculpa, eu não vou acabar com. Isso daria menos de meia hora ainda, eu acho. Então, não, vamos prosseguir, vamos adicionar mais uma coisa. Então, acho que como esse programa eu já me expus mesmo nessa questão assim, né, de cagação de regra, né? Mas espero que você esteja entendendo o que eu tô falando, sabe? É tipo. Ah, vai se fuder também, quem quer me julgar também, quem é perfeito, arrombados, né? Mas uma coisa que eu. Uma cagação de regra que eu já caguei em outras opiniões. Em outros, meu Deus, não ficou boa. Mas uma opinião, um conceito que eu elaborei dentro da minha cabeça, vivendo ao longo dos anos. E eu acho interessante, né? Já que esse programa já foi sobre isso, sobre conceitos que a gente acredita que tem algum valor, pragmático na vida das pessoas, que pode servir de algo útil para quem está ouvindo, né? Tem um raciocínio que, quando eu volto para ele dentro da minha cabeça, eu meio que falo como se fosse os três pilares da aceitação, né? Olha só a presunção do raciocínio do garoto, né? Mas fazer o quê, né? Tem gente que é exagerado, eu sou exageradíssimo, né? Mas, exagerado ou não, eu acho que é verdade quando eu falo esse tipo de coisa, sabe? Quando eu penso sobre essa questão, assim, de aceitação, e quando eu digo aceitação é de si mesmo, né? Vamos falar, então, sobre um pouco, concluir esse programa falando de algo que eu acredito que seja positivo, né? Mas, conforme eu fui vivendo a minha vida e refletindo a respeito de várias histórias que eu encontrava, sabe? Sobre as vivências das pessoas, as coisas que importam, as coisas que não importam, as coisas que machucam, as coisas que não machucam, sabe? Todo esse tipo de coisa
chegou. Hoje em dia eu acredito que tem 3 coisas que são fundamentais para todo ser humano nessa terra, quando se fala de aceitação, sabe? São 3 coisas que tu é obrigado a aceitar, que são 3 assim, fardos pesadíssimos e que eu acho que ninguém vai escapar, sabe? Acho que são 3 coisas que todo mundo que tá vivo aqui nesse planeta, se a pessoa não tiver capacidade de lidar com esse fardo e não tiver preparado mentalmente, espiritualmente, enfim, o que for, sabe? O que tu não tiver bem preparado para conseguir lidar com esse tipo de questão, tu vai ser. A vida vai te esmagar. A verdade é essa, sabe? Na minha opinião, né? Então, quais seriam esses 3 pilares da aceitação? Em primeiro lugar, eu vou começar então pelo coração partido. E quando eu tô falando pelo coração partido, é simples assim: é um pé na bunda, entendeu? Quem não aguenta pé na bunda não consegue prosperar na vida, entendeu? Essa é a verdade. Quem não conseguir superar, porque tem gente que eu sei que fica com esse tipo de coisa a vida inteira, entendeu? É uma mágoa, é uma chaga, sabe? É uma cruz que a pessoa carrega, sei lá, por 10, 20, 30, 40, 50 anos, não sei, gente, muito tempo. Mas isso daí é uma coisa que eu acho importantíssima, sabe? Eu acho que todo ser humano tem que ser capaz de superar um pé na bunda, sabe? E quando eu digo pé na bunda, é da pessoa que tu ama, que tu é apaixonada, que tu é enlouquecidamente, sabe? Que tu quer aquela pessoa na tua vida mais do que tudo. Então, se tu não tiver força, sabe? E não é questão de ser rápido, de ser fácil, entendeu? Mas tu tem que ser capaz. Tu tem que ser capaz de superar um coração partido, entendeu? Se tu não for capaz de superar um pé na bunda, tu não vai conseguir ser uma pessoa feliz nessa vida, sabe? Agora, a segunda questão que eu acho que é de aceitação, isso daí tem a ver com morte, né? E isso tem a ver com aceitar a morte, principalmente das pessoas que são mais importantes pra ti, entendeu? Infelizmente, tem muita gente que, ao com o óbito de algum parente muito querido, muito amado, muito importante, a pessoa praticamente nunca mais consegue se recuperar, nunca mais consegue, sabe, voltar a ser o que ela era antes, entendeu? E muitas, inclusive, morrem em pouco espaço de tempo, né? Então, para mim, é a mesma questão do que a primeira, né? Ah, comparar coração partido com morte, entendeu? Cara, independentemente de ser morte ou não, entendeu? É a questão de tu conseguir aceitar aquilo lá, entendeu? Tem gente que não consegue aceitar que não tá mais com uma pessoa em específico, e tem gente que não consegue aceitar que alguém muito importante, que é muito querido, vai morrer, ou já morreu, inclusive, sabe? Então, e tudo que eu tô falando aqui são coisas, inclusive, assim, que eu tô falando, assim, de extremamente sérias, sabe? Eu não tô tratando com levianidade, eu estou falando, assim, de coisas, assim, que, infelizmente, na minha opinião, fazem parte da história de todo ser humano, entendeu? A gente vai ter que estar preparado para esse momento, e se tu não estiver preparado para esse momento, tu vai cair, entendeu? Porque essas são coisas realmente que, tipo, fortes, pesadas, entendeu? Que destroem. Homens destroem mulheres, entendeu? É o tipo de coisa que você tem que estar bem equipado, tem que estar bem ciente, entendeu? É importante para ti. Então, né, esse falecimento pode ser um pai, a mãe, sabe? Marido, esposa, filho, enfim, alguém assim desse nível, uma perda desse nível que tu vai ter que lidar com esse luto, que vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas né, aí tem a ver, é o tipo de coisa que não tem a ver com vários raciocínios que eu já falei em vários programas diferentes aqui, entendeu? De filosofias de vida, de maneira de encarar a vida, de encarar a existência, de conseguir se relacionar com esse desapego, sabe? Que, mais uma vez, reiterando que eu não acho que seja fácil, né? Mas eu acredito que seja necessário, né? E por fim, a terceira questão de aceitação, que eu acredito que é importante para todo ser humano conseguir ser feliz nessa vida, tem a ver com a aceitação da própria sexualidade, entendeu? Essa é a terceira coisa que eu não acho que tenha como um ser humano ser feliz se ele não reconhecer e não aceitar sua própria sexualidade, sabe? Eu acho que independentemente do resto da vida dele estar perfeita, acho que se o ser humano tem tudo que um ser humano pode querer, todos os prazeres, todas as bênçãos, todas as virtudes, todas as dádivas. Se ele tem tudo na vida dele funcionando a pleno vapor e ele ainda não está bem resolvido com a sexualidade dele, eu acredito que essa pessoa é uma pessoa infeliz, sabe? De verdade mesmo, eu acho que isso daí é uma questão daí que todo mundo tem que conhecer a sua própria caminhada, tem que se reconhecer, tem que se aceitar, tá? Tem que se permitir. É uma coisa bem complexa e bem pessoal mesmo, mas para mim é outro pilar da aceitação fundamental para um ser humano viver a vida aqui nessa terra e poder se considerar feliz, sabe? Poder se considerar pleno. Para mim, essas 3 coisas, nenhum de nós vai conseguir viver aqui no planeta Terra sem lidar com elas, sabe? Acho que todo mundo vai ter que lidar com o coração partido, com o pé na bunda e vai ter que conseguir
viver além dele, né? Superar essa questão, de verdade mesmo. Acho que todo mundo vai ter que lidar com um luto muito forte, muito difícil, de alguém que é insubstituível e inesquecível, mas que ainda assim tu vai ter que conseguir lidar com essa situação e digerir esse sentimento e continuar indo adiante feliz e pleno, né? E eu acho que todo mundo também tem que lidar com a própria sexualidade, aceitar a própria sexualidade, saber como essa pessoa se percebe, como essa pessoa ama, como essa pessoa encara, enfim, a sua vida amorosa, a sua vida sexual. A pessoa vai ter que se perguntar, vai ter que se sentir de verdade, de forma plena, e se ela não lidar com essa questão da maneira mais assim honesta possível, eu não acho também que ela possa ser feliz, sabe? Eu acho que são coisas muito grandes, fundamentais aqui na nossa vida para a pessoa poder driblar e fazer de conta que não. E realmente, infelizmente, acho que acontece dos três casos levar as pessoas a sucumbirem, sabe? E quando eu tô levando a sucumbir, não tô falando nem necessariamente chegar ao extremo de cometer um suicídio ou algo desse tipo, mas a pessoa simplesmente viveu o resto da vida dela num estado que não era de alegria, não era de felicidade, sabe? Ela se foi esmagada por coisas que são capazes de esmagar qualquer ser humano, entendeu? Coisas que eu sei o quão devastadoras elas podem ser emocionalmente, sabe? E o quanto essas questões, se não forem resolvidas, se não forem digeridas, para mim podem impedir um ser humano de ser feliz, entendeu? Então, esses são os três pilares da aceitação. Acho que todo mundo tem que aceitar essas três coisas e lidar com essas três coisas da melhor forma possível. Acho que nenhum de nós é capaz de driblar esse conceito, né? Então é isso aí, né? Espero que todo mundo que ouça esses meus programas não leve a mal nada das coisas, raciocínios que eu tento elaborar, sabe? Tudo que eu falo aqui sempre é um discurso, assim, pensa que tem sempre assim, um caráter antropológico, sabe? É uma discussão a respeito da espécie humana enquanto indivíduo, enquanto sociedade, sabe? Motivações e razões e possíveis maneiras de lidar com várias questões do nosso mundo e de uma maneira positiva de lidar com aquilo lá. Então, né? Por mais que sempre eu traga discursos e opiniões que são assertivas e são decididas e já tem, digamos assim, um posicionamento claro, sabe? Várias vezes o que eu tô falando aqui é como se eu tivesse expondo algo que eu acredito que tenha algum fundamento, que tenha algum valor empírico, sabe? Então, pense que as minhas motivações para isso sempre é uma vontade genuína de compartilhar algo que eu acho que tem algum valor para ser passado adiante, sabe? Se, independentemente de alguém discordar de mim, nunca pense que nada do que eu falo é com um caráter assim de querer, sabe, diminuir os outros ou vexaminar os outros, não tem nada a ver. As minhas posições têm a ver com os meus raciocínios, com o que eu encarei, com o que eu vivi e com o que eu fui capaz de decidir que tinha algum valor, alguma coisa que era interessante eu estar mostrando para os outros, né? Mas pessoas que pensam diferente, que encaram diferente, têm todo o seu direito, entendeu? É aquela coisa de não absorver. Não absorvo nenhuma das minhas opiniões de uma maneira ruim, entendeu? Se é algo que eu falar não bate com aquilo que tu acredita, com o que tu concorda, simplesmente pensa, bom, eu não vou levar em consideração isso que o Renan tá falando, mas nunca pensa que é uma perseguição minha a quem quer que seja, sabe? A qualquer opinião que a pessoa tenha, qualquer gosto que a pessoa tenha, porque não é essa a minha intenção, não é assim não é por essa razão que eu crio os meus pensamentos, sabe? É sempre querendo explicar de uma forma mais prática, mais pragmática, o porquê que eu penso de uma maneira X e não penso de maneira Y, né? Mas é isso aí. Espero que quem tenha me visto até o final tenha curtido. E quarta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.